princípio tá rolando. Então tá. Vamos começar então. Vamos lá. Fala galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Threadcast. Hoje, infelizmente, o nosso colega Ariel não pôde estar presente por questões pessoais, mas a gente tem que seguir o programa, né? Então vamos lá. Fiquem ligados na nossa conversa de hoje. Vamos conversar muito sobre desenvolvimento e conceitos de software. Hoje o nosso convidado é o Diego Pacheco, que tem muita experiência em desenvolvimento de software em larga escala. Seja bem-vindo, Diego. Tudo bom, Inácio? Obrigado por estar aqui. Legal, cara. É um prazer para nós ter você aqui como convidado e compartilhar suas histórias, suas ideias, seu conhecimento, enfim. Tenho certeza que vai ser uma conversa super produtiva e que pode trazer insights aí para muita galera da nossa área. Legal. Beleza então, Diego. Antes de nós se aprofundar aqui nos assuntos, enfim, como é que tá a tua vida aí de home office nesse isolamento? Bom, dentro da normalidade que a gente vive, eu acho que tá até normal, né? Normal é um termo relativo nos dias de hoje, né? O que é normal hoje, né? Eu acho que dentro do nosso normal temporário, eu acho que tá ok. Legal, cara. Show de bola. Diego, eu tenho uma sugestão de assunto pra gente começar a conversar. Acredito que tem muita gente passando por alguns trade-offs sobre utilizar ou não utilizar essa abordagem, que é as bibliotecas compartilhadas, né? Quando a gente trabalha dentro de um software onde tu tem diversos serviços ou microserviços, enfim, onde algumas vezes o pessoal acha muito fácil ou prático criar uma biblioteca compartilhada com alguns recursos, enfim. E eu queria escutar a tua opinião, queria entender de ti o que tu acha sobre a utilização de biblioteca compartilhada, se tu já vivenciou muito problema com isso. Legal. Bom, vamos lá então. Eu acho que primeiro a gente precisa entender o que é uma biblioteca compartilhada, ou que outros sinônimos elas têm, né? Eu acho que assim, biblioteca compartilhada ou shared library ou shared lib é um termo, às vezes também é chamada de commons ou commons lib ou framework. Algumas empresas chamam de minha empresa tem um framework, né? Ou minha empresa tem um commons que o pessoal usa lá. Até em Java é bem comum a gente ter esse termo, né? A gente tem o commons lá da Apache, né? A gente tem o commons lang, commons math, então... Tem utils também, né? Tem utils, exatamente. Então, assim, normalmente isso tem nomes diferentes, tá? Então a gente tem commons, algumas empresas chamam de chassi, outras de framework, e basicamente eles são a mesma coisa, tá? O problema dessas shared libraries, na verdade, existe quando a gente está num contexto de microserviço. Se a gente está num contexto de monolito, na verdade, elas não são problemáticas. Elas são bem mais tranquilas, na verdade. Então, na verdade, a gente precisa dar alguns passos para trás, né? E antes de falar delas, eu acho que a gente precisa falar um pouco mais de serviços, de microserviços de Soul. Aí eu acho que assim, a gente... Entendendo um pouco isso, acho que a gente consegue entrar, né, nessa questão das shared libraries, né? Então, por exemplo, a primeira pergunta, na verdade, que a gente tem que estar se fazendo hoje em dia, todo mundo tem, ou chama, pelo menos, uma arquitetura de serviços ou de microserviços, né? E essa arquitetura de serviços ou microserviços, ela tem que ter um propósito, ela tem que ter objetivos, tem que ter motivos porque está se escolhendo esse padrão de arquitetura, né? E aí a gente, mais para frente, vai poder entrar nas shared libraries.
Então, por exemplo, a primeira pergunta que tem que ser respondida é: por que fazer microserviços? Que problemas que a gente está tentando resolver? Em teoria, microserviços é para ser usado para resolver alguns problemas. Só que eu preciso começar dizendo, Inácio, que microserviço não é a única forma de resolver esses problemas. Tá? Existem outras formas de resolver. Então a gente precisa começar entendendo de que não tem bala de prata e microserviço não é a única padrão de arquitetura, a única forma de arquitetura. Então, que problemas que a gente pode estar resolvendo com microserviço? Basicamente, tá? Um dos problemas que a gente resolve é um problema de escalabilidade. Tá? E quando falo de escalabilidade, a gente pode estar querendo escalar duas coisas. Tá? Uma coisa é a gente escalar software em termos de volume, sei lá, a gente tem 10 mil usuários, 100 mil, 1 milhão, 10 bilhões. Então, uma coisa é a escala de usuários para aplicação e a outra coisa é a escala de desenvolvedor. É comum a gente querer, por exemplo, em algum momento ir mais rápido, poder entregar mais software, fazer mais software em paralelo. Né? Então, isso é uma outra escala, que é a escala de desenvolvedores. Então, microserviços se propõe a resolver esses problemas de escalabilidade, ou seja, eu conseguir escalar tanto minha aplicação quanto meus desenvolvedores. Só que tem um segredo aí, Inácio. Para a gente poder escalar, o grande segredo da escalabilidade é não compartilhar nada. Existe uma série de arquiteturas chamada arquiteturas Shared Nothing. Por exemplo, se a gente for pensar no modelo de atores que a Akka implementa e Erlang implementa também, ou até se a gente for pensar mesmo como a gente tira o máximo de threads, por exemplo, e programação para concorrente paralela, o grande segredo está em não compartilhar estado. Né? Toda vez que tu tem um estado compartilhado entre threads diferentes, isso requer uma espécie de coordenação. E essa coordenação, ela tem várias técnicas que pode ser usada. Pode ter um mutex, né? Uma espécie de semáforo, tu pode ter atores, tu pode ter green threads, tu pode ter channels. Enfim, existem muitas formas de resolver esse problema. Mas a melhor forma, no final das contas, é não compartilhar estado. Porque se tu não compartilha estado, tu consegue ter aquelas duas ou N threads, né? Sim, tu meio que elimina uma questão da concorrência também do mesmo recurso, né? Exatamente. Então, se elas não estão compartilhando estado compartilhado, é muito fácil rodar elas em paralelismo ou concorrência, né? Então, o grande segredo tá em não compartilhar estado. E isso é o segredo para muita coisa, Inácio. Não é só para escalabilidade de threads, mas eu vou te dizer que é o segredo para escalabilidade de times também, tá? Porque, assim, muitas vezes, o que acontece, né? A gente tem uma mentalidade de que eu só adiciono mais desenvolvedor. E isso, beleza, isso resolve até um ponto. Só que a cada desenvolvedor que eu aumento, eu crio um problema que é o seguinte: eu preciso coordenar esses desenvolvedores agora. Eles precisam se conversar, eles precisam concordar com os padrões de software, eles precisam se sincronizar nas tarefas que eles estão fazendo. Então, isso aí, em outras palavras, é estado compartilhado. E isso é o inimigo número 1 da escalabilidade, né? Compartilhar estado. Então, a gente precisa tomar cuidado que se a gente só adiciona desenvolvedor e não cria outros mecanismos em volta disso, na verdade é bem possível que a gente piore a performance em vez de melhorar, por causa do gargalo de sincronização. Por que eu tô falando isso? O programa de hoje, apesar de se chamar Threadcast, né, não é sobre threads, né? Porque se a gente for pensar para shared libraries, na verdade shared library é um estado compartilhado de certa forma, porque vai requerir uma coordenação entre serviços. Se eu tenho 2 serviços e eles não compartilham nada, eu tenho um imenso benefício ali, que é o seguinte: eu consigo fazer atualizações de bibliotecas e de frameworks de forma paralela e não bloqueante. Então, por exemplo, se eu tenho 2 times e eles estão mexendo em base de códigos separadas, mas eles não compartilham estado, e esse não compartilha estado é uma letra miúda em tamanho 3 com asterisco, que nós vamos ter que botar um zoom ali logo. Mas esse não compartilha estado significa que, por exemplo, um pode estar usando um Spring Boot, o outro pode estar com Quarkus, um pode estar nem com Java, de repente pode estar em Rust, o outro pode estar em Scala, e está tudo certo. Então eles podem funcionar de forma independente. E isso tem um ganho muito grande, porque se eu voltar lá atrás, né,
toda a motivação para esse padrão de arquitetura é para ter escalabilidade. Então, eu preciso cuidar com essa sincronização de estado. Se eu tiver que sincronizar, eu vou matar meu objetivo inicial, que é escalar, né? Então, o que a gente precisa entender é que essas bibliotecas compartilhadas, elas vão gerar uma necessidade de sincronização. Várias, na verdade. A primeira que elas geram é por uma questão de atualização, né? E a segunda que eles vão acabar gerando é que uma lib nunca é uma lib. Uma lib é sempre muitas libs. Por quê? Porque libs tendem a usar outras libs. Então, a gente tem um grafo aí de dependência, que quando muitas vezes você bota um jar no seu class path, se a gente estiver falando de Java, por exemplo, você não está colocando um, você pode estar colocando 20, 30, 50, 100. E à medida que tu tem mais de uma shared lib, né, mais de uma biblioteca compartilhada, esse problema se potencializa exponencialmente. E o grande problema isso dá ao longo prazo. Ao curto prazo não dá problema, mas ao longo prazo dá problema. Por quê? Porque a tendência é que o software ele vai ficar muito mais tempo em manutenção do que em desenvolvimento. Tem estudos velhos que dizem que o tempo de desenvolvimento é 20% e 80% é tempo de manutenção. Então, a gente tem que entender que um software, ele vai ser legado, ele vai rodar por muitos anos dentro de uma empresa. Então, esse problema vai se manifestar mais para frente, anos lá para frente. E o efeito que ele vai ter é o efeito oposto dos microserviços, porque a gente está indo para microserviços porque a gente quer escalar. E o efeito que ele vai dar é que tu vai sincronizar todos os teus serviços. Por quê? Porque tu vai ter estado compartilhado. E esse estado compartilhado vai se manifestar de várias formas. Uma forma que esse estado compartilhado se manifesta é através de banco de dados compartilhado. Uma coisa que todo mundo faz no mercado é criar microserviços, mas compartilhar o mesmo banco de dados. E qual é o problema com isso? Diego, mas eu tenho base no Git separada, eu tenho diferentes pipelines lá no meu Jenkins, eu consigo fazer deploys isolados, né? Então eu estou fazendo microserviço, eu tenho benefício. Bom, mais ou menos, porque como está todo mundo usando o mesmo banco, se um serviço, por exemplo, mudar uma tabela e os outros serviços todos usam aquela tabela, se um serviço, por exemplo, mudar um campo lá que é uma chave primária, todos vão ter que pegar aquela mudança de esquema, senão eles vão quebrar, né? E isso não é um problema de banco relacional. Se eu botar um Cassandra, um Redis, qualquer NoSQL ali, eu vou ter o mesmo problema. Porque é um problema de compartilhamento de estado, não é um problema de modelo de design de banco de dados. Então, isso gera, Inácio, um efeito de sync, que eu tenho que fazer uma espécie de balé entre os meus serviços. Eu tenho 5 serviços que são ditos microserviços, só que eles estão todos usando o mesmo banco de dados, né? E aí deles que um mude uma tabela e o outro não fique sabendo daquela mudança, porque um quebra o outro. Então, o que acaba acontecendo? As empresas acabam fazendo uma prática chamada calendário de release, ou release train, que elas começam a fazer um gate e dizem assim, não, só um pouquinho. Esses 5 serviços aqui, a gente precisa fazer a release deles ao mesmo tempo. Porque se a gente liberar um, né, já viu essa história? Se tu liberar um diferente do outro aqui, um vai quebrar o outro, então não dá. E aí o que a gente tem que pensar é o seguinte, Inácio, peraí, antes eu tinha um software monolito, eu fazia uma release, agora eu tenho 5, mas eu continuo fazendo uma release só com tudo junto. O que mudou? Será que eu ganhei alguma coisa? Ou será que eu só tô complicando e deixando tudo mais difícil? A minha opinião é que se tu tem estado compartilhado aí, tu só tá deixando tudo mais difícil. Tu não tá ganhando benefício nenhum. Eu sei o que tu ganhou, Diego, nesse caso aí. Tu ganhou mais complexidade e mais custo. Exatamente. Porque assim, que nem tu falou desde do princípio, né, da escala, né, que é o principal benefício, escalar o time, né? Então, se tu tem coisas compartilhadas, tu não consegue escalar o time, porque os times estão dependentes um do outro em algum momento, então tu acaba não escalando nada. Tu só adicionou complexidade no teu software, porque era melhor tu ter continuado desenvolvendo ele num monolito, porque daí porque lá tá tudo compartilhado, aí tu tem reutilização de código, enfim, e aí tu ia continuar entregando teu software. Talvez ia ser melhor do que se tu fosse separar em microserviço, porque se tu vê a essência, né, por que tu separou em microserviço? Muitas vezes a decisão de fazer isso é um hype tecnológico, ou alguma pessoa disse que era legal ter microserviço e acabou colocando microserviço lá dentro. Então, cara, eu compartilho muito da tua ideia sobre bibliotecas compartilhadas, assim, achei muito legal o que tu tá trazendo, mas
segue adiante aí, cara. Vamos lá, tem mais assunto sobre isso, né? Esse assunto vai longe, né, cara? Vai. E eu acho que assim, a gente falou de banco de dados agora, né? O problema do sync. Eu vejo que esse problema do sync é um problema que muitas vezes o pessoal não comenta. Mas é estranho porque a maioria das empresas, elas têm esse sync. Elas têm esse calendário de release ou esse trem. É muito comum a gente estar todo mundo num ciclo de release de 2 semanas. Só que a gente tem que se perguntar por que nós estamos nisso, né? E hoje em dia, o gargalo muitas vezes não é automação. Não é tu ter uma área de DevOps ou tu tá trabalhando com ticket. Muitas vezes isso é resolvível. Muitas vezes o grande gargalo é a própria arquitetura, o fato de estar compartilhando banco. Isso é muitas vezes pior do que, sei lá, eu trabalhar com ticket ou não ter distribuição de DevOps, né? Então, isso é um aspecto. Só que quando eu estou falando de estado compartilhado, esse não é o único aspecto. Shared Libraries é uma outra faca, né, nessa história aí que mata o microserviço, né? Então, a primeira punhalada é esses bancos compartilhados. A segunda punhalada é essas libs, porque elas parecem inocentes num primeiro momento, só que num segundo momento, o que acontece? Para te atualizar uma lib, tu acaba não conseguindo mexer na lib porque tu tem que mexer em todos os serviços que dependem daquela lib. E no início, isso é meio inocente. Eu tenho só um serviço mexendo naquela lib, eu mexo ali, tranquilo. Mas aí começa 2, 3, 4, 100, 500, 1000... não é tão simples, porque para mim mexer naquela lib, o custo não é o custo de fazer a change na lib, o custo é de migrar todo mundo para aquela lib. E aí na hora de fazer essa migração, isso é um problema, porque aí tu vai pegar um serviço que tem teste quebrado, tu vai pegar um serviço que ninguém mais conhece a base de código, tu vai pegar um serviço que está debaixo d'água, está com pressão para fazer entrega, e o pessoal está sem tempo e não quer nem saber daquela tua change ali. Então tu acaba criando uma arapuca para ti mesmo, que é muito difícil. Imagina, Inácio, a cada mudança eu preciso mexer em toda a minha base de código para poder liberar aquela release daquela lib. Então, o que acaba acontecendo? Ninguém faz mudanças nessas libs. E isso gera um efeito colateral, Inácio, de Walking Dead Libraries, ou seja, libraries zumbis. É muito comum no mercado, todo mundo está usando versões mortas do Spring Boot, do Hibernate. Por quê? Porque essas bibliotecas, que é a stack padrão Java que todo mundo usa hoje em dia, a stack mais usada no mercado é Tomcat, Spring Boot, Hibernate, né? E essa stack, ela tem um cronograma de release agressivo, e eles não mantêm muitas versões velhas para trás, né? Por exemplo, o Spring Boot agora acho que está na 2.4, e se não me engano, abaixo de 2.1 eles já não mantêm mais. E aí o que acontece? Como tu tem esse efeito de shared lib, e o pessoal vai usar Spring nessa shared lib, vai usar Spring Boot, vai usar Hibernate lá, acaba gerando um efeito que tu não consegue atualizar essas libs, porque tá todo mundo amarrado nelas, e ninguém consegue pagar a conta de fazer esse refactor em todos os serviços. E tem um problema pior, Inácio, que isso gera uma grande migração, e é um efeito de grande migração sem fim, porque cada mudança nessa lib é uma grande migração. Exato. Não é como se tu fosse fazer uma migração uma vez, não. Sempre tu vai fazer uma grande migração. Se tu quiser manter tudo atualizado, né, no teu sistema, saiu uma versão nova com uma correção de segurança ou alguma coisa, enfim, um recurso que é interessante para o nosso caso, eu vou alterar aqui, mas eu sei que essa alteração vai sair em cascata para todos os outros serviços que dependem daquela lib. Então o custo para manter isso é muito alto, né, cara, porque tá tudo amarrado. Tem uma... E aí... Desculpa, fala aí. Só ia comentar que tem uma questão que uma vez eu vivenciei, que é uma história interessante, que também é o quanto as pessoas estão acostumadas a trabalhar com microserviço, né? Porque uma vez eu tive uma experiência e eu falei, pessoal, a gente não vamos fazer lib compartilhada, a gente vai fazer duplicação de código nos serviços. Cara, para mim conseguir expor isso e convencer os desenvolvedores levou muito tempo. E por quê? Porque é natural nós como desenvolvedor pensar, não, eu vou fazer uma função, vou fazer uma classe, vou fazer um módulo, enfim, e vou reutilizar ele. É ótimo, essa ideia funciona super bem, mas numa arquitetura de microserviço não é assim que funciona, né? Tu tem a tua visão sobre o todo tem aspectos diferentes. E eu tive muito trabalho, cara, assim, de ir treinar e falar e conversar com os caras, olha só, esquece o compartilhamento, tu não vai conseguir fazer isso numa arquitetura de microserviço. Então foi tipo assim uma quebra de paradigma pro pessoal que está iniciando a desenvolver isso, né? Não tá habituado. E isso, cara, é trabalho. Dá dor de cabeça isso aí.
colocou um ponto bem importante, Inácio, que é essa questão da visão do todo, né? E isso é uma coisa bem interessante para a gente parar para pensar. Se a gente for ver num monolito, porque assim, no final, microserviços e monolitos são deployment units, tá? Se a gente parar para pensar, uma outra forma de enxergar eles é da lente do deploy. Quando a gente olhava lá na velha UML, né, o UML tinha visões, né? Então tinha a visão de caso de uso, tinha a visão de processo e tinha a visão de deploy também. Então tu tinha a visão da infra, né? Então se a gente pensar na perspectiva de deploy, com monolito, teu deployment é uma single unit, ou seja, tu vai largar um único artefato lá, seja um EZ, seja um jar, seja um war, seja um ir, whatever, né? Quando tu olha em microserviço, na verdade o teu deployment unit são N's, né? Então tu vai ter N jars, N EZs, né? N ears, etc. Então, quando tu tá num monolito, a tua visão do todo é muito mais forte, porque tu tem ao teu acesso toda a code base. E tu não tem só acesso a toda a code base, mas tu consegue usar ferramentas de refactoring do teu IDE, né? E tu consegue fazer análise estática de código e saber se eu mexer nesse método aqui, qual é todos os lugares que eu quebro. Quando tu tá com microserviço, é muito mais difícil fazer esse tipo de análise e saber, ok, se eu mexer nesse código, quantos lugares eu quebro? É muito difícil saber isso daí. É muito, muito difícil. Então, com monolito, tu tem uma visão do todo muito mais rica e tu tem um tooling muito mais rico para fazer refactoring e para manter e para fazer mudança. Quando a gente vai para a distribuição de microserviços, essa visão do todo é muito mais complicada, tá? E a gente perde esse tooling. E a visão do todo, ela fica míope. Por quê? Porque normalmente o que tu vai querer fazer é ter times diferentes para microserviços diferentes, né? Então tu vai ter um time A no microserviço A e um time B no microserviço B. E o que acaba acontecendo, Inácio, é que os times acabam se colocando em certos silos. É isso que acaba acontecendo na prática. Então o time A muitas vezes sabe tudo do serviço A, mas não sabe nada do serviço B. Ou sabe apenas como consumidor, sabe os parâmetros para passar para API. Então, é muito interessante esse teu comentário sobre a visão do todo, porque o time B quer fazer uma shared library. E o time B pensa, eu vou fazer uma shared library para todo mundo. Só que o time B não tem a visão do todo, ele tem visão só do time B. Aí eu te pergunto, qual será a chance dessa lib ser bem desenhada e ser de fato correta para todo mundo? E qual é a chance dela contemplar os use cases de todo mundo? E muitas vezes isso não é verdade. Isso não é verdade por dois motivos. Primeiro motivo, frase clássica, né, de desenvolvimento de software, não tem bala de prata. Eu não consigo usar um banco de dados para todos os problemas. Alguns problemas vai ser melhor no banco relacional, outro no banco tabular, outro no banco chave-valor. Então eu não consigo ter uma solução para todos os meus problemas. Como é que eu consigo ter uma lib que resolve tudo? É difícil, né? E segundo, que muitas vezes, Inácio, a gente precisa questionar o que é essa lib. Porque eu questiono muito, isso pode ser uma pergunta meio filosófica, tá? Mas, na verdade, assim, a gente precisa pensar que, na minha cabeça, não existe só um tipo de lib. Existem vários sabores de libs, tá? E o primeiro sabor que eu vou dizer, que é o que mais existe no mercado, é o sabor da preferência do desenvolvedor. Que é o seguinte, o que acontece muito... É tipo gosto pessoal, assim, né, cara? O desenvolvedor tem muito disso. Exatamente. Então, isso rola muito, Inácio. Por exemplo, tem times que preferem anotações. Eles amam anotações, então, se eles vão consumir uma API, eles querem que tenha anotação e querem que seja tudo via anotação. Tem times que amam pojos e modelos de objetos, então eles querem ter objetos para fazer aquilo. Tem time que ama Hibernate, tem time que odeia Hibernate, prefere JDBC. Então o time que ama Hibernate vai querer que tu ship, né, entities para ele, já anotadas, inclusive. O time que odeia não vai querer isso, né? E assim vai, Inácio, para muita coisa. Para arquivo de configuração, ser YAML, ser JSON, enfim... Tem N preferências aí. Então, o que eu vejo que muitas vezes, Inácio, uma lib é meramente a preferência de um time. E eu tenho muito problema, Inácio, em pegar a preferência de um time e jogar isso para todos os times. Para mim, isso é muito complicado. Eu acho que é interessante esse teu ponto, cara. Eu nunca tinha ouvido alguém comentar sobre esse aspecto aí. Achei muito legal, cara. Vamos lá, segue aí que eu acho que eu vou fazer umas perguntas depois. Beleza. Então, o que eu vejo, assim, é que
quando tu criou os serviços, né, tu criou o isolamento, é muito ok um time, por exemplo, ter uma preferência por Hibernate e outra por JDBC. Isso para mim é perfeitamente natural e até desejável, né, porque é o benefício que tu tem do desacoplamento e do isolamento, né, microserviço é sobre isolamento. Só que quando tu cria essa lib, tu acaba fazendo um push da tua preferência de modelo de programação, N modelos, né, e isso é problemático porque pode não ser igual aos outros times, você pode estar usando até linguagem diferente, né? E mesmo na mesma linguagem, eu vou dizer, vamos supor, todo mundo usa Java ou usa .NET, vai ter preferência diferente. Vai ter, é fato. Então, assim, eu particularmente não gosto de libs que são, por exemplo, essa lib aqui ela já tem uns Spring Beans para ti. Então, ela já está integrada com Spring, tu não precisa configurar no teu Spring. Ou, essa lib já tem um mapeamento do JPA, é só tu pegar e chamar ela. E qual é o problema que eu tenho com isso, tá? Não é só por uma questão de fazer push de um estilo de preferência em cima de todo mundo, que é um problema para mim, mas o fato de que isso vai gerar acoplamento binário, Nasce. Porque aquele time que prefere Spring, bonito. Só que o que vai acontecer? Aquele teu útilzinho inocente que tu tem ali vai acabar definindo a versão de Spring que todo mundo usa. E se um time quiser usar uma versão de Spring diferente, ele não vai conseguir, porque aquele útil não vai deixar. E ninguém vai conseguir pagar essa migração, ninguém vai ter dinheiro para sair migrando todas as stacks. Então, isso gera um problema, Inácio, que a gente chama de monolito distribuído. O monolito distribuído, ele é pior que o monolito normal. Porque o monolito normal, na verdade, ele não é um problema. Porque existem formas de eu escalar um monolito normal. Por exemplo, eu tenho uma aplicação monolita. Ela é um único deployment unit. É um EZ, é um jar. Mas eu posso escalar no banco. Eu posso escalar com caches, eu tenho uma série de técnicas de arquitetura que eu posso usar para escalar aquele monolito. Agora, quando eu estou falando de um monolito distribuído, a coisa começa a ficar muito complicada, porque o troubleshooting que eu tenho que ter lá, o nível de observability que eu tenho que ter lá é muito mais alto, e essa conta, ela é como você falou no início, eu estou gerando muita complexidade e eu não estou tendo benefício nenhum. O benefício inicial que eu queria de escalabilidade, por eu não ter isolamento, por eu ter estado compartilhado, eu matei aquele benefício lá, então eu estou perdendo muito. Então eu estou gerando, Inácio, um monolito distribuído. E esse termo monolito distribuído não fui eu que inventei, e não é um problema novo, Inácio, é um problema muito velho. Eu, particularmente, em todos os lugares que eu trabalhei, vivenciei com uma espécie de monolito distribuído. Alguns projetos que eu trabalhei realmente tinha isolamento e eu não tinha monolito distribuído, mas foi a ínfima minoria, né? Eu acho que talvez 2 de 10 é a proporção para te ter uma noção, sendo que 8 estava errado e 2 estava certo. Mas assim, essa questão do monolito distribuído, o ponto que eu quero pegar é um ponto que vem lá do Netflix. Por exemplo, se a gente olhar pela stack do Netflix OSS, que teve um boom lá por 2013 a 2018, né, que todo mundo queria só usar a stack do Netflix OSS, e na época era uma stack bacana, tinha um monte de inovação lá. Aquela stack sofreu um problema de monolito distribuído, porque todas as libs deles se usavam, tinham dependência do Guava, e eu participei em projetos no Vale do Silício com essa stack, onde que eu tive sérios problemas com atualizar Guava e etc. E aí o que aconteceu? Essa stack meio que caiu um pouco em desuso hoje. A maioria dos componentes estão em maintenance mode ou estão deprecated, mas, né, um framework meio que pegou aquelas ideias e continuou usando, que é o Spring Cloud e é o Spring Boot. Então muita coisa que tem ali foi inspirada pelo Netflix. Então hoje ninguém está usando tanto a stack do Netflix, mas está usando o Spring Boot, Spring Cloud. E o problema é o mesmo. Só mudou o nome do framework. Uhum. Então esse problema ele tende a se perpetuar, só trocando o nome de stacks, tá? Eu ouso dizer que isso vai acontecer com o Quarkus, isso vai acontecer com o Micronaut, vai acontecer com o framework que tem em cada empresa. Então isso é um problema meio crônico do mercado. Sim, porque essa questão, cara, que tu trouxe, ela é muito bacana. Porque uma tecnologia, ela começa a tentar resolver os problemas, né? E ela tenta resolver todos os problemas. Aí tu pensa no Netflix OSS, aí tu quer ver a questão de métricas, aí tu quer ver a questão de circuit breaker, aí tu quer ver todas os problemas que a gente tem na arquitetura de microserviço, tem libs para resolver isso, né? Então todos os teus microserviços têm que estar utilizando essas libs, ou seja, eles estão todos amarrados e dependentes dessas libs.
né? Ou seja, e aí a gente entra naquela mesma questão. Se for uma lib que o teu próprio time criou, vai ter dependência. Se for uma lib que é o do Netflix OCS, vai ter a mesma dependência, porque essa lib também tem atualizações. Ou tu vai ficar trabalhando com código morto, ou tu vai ter que estar atualizando toda hora, e todos os microserviços tem que mudar. Porque uma vez teve uma mudança do Actuator lá, do Spring Boot, por exemplo. Mudou o output de dados dele, né, das métricas. Aí o que acontece? Todos os microserviços que usam aquilo lá tem que ser alterado, porque as ferramentas de coleta não estavam mais coletando da forma que deveria coletar. Ou seja, tu tem que fazer uma migração em massa, né? Migração em massa de novo, exatamente, cara. É bem... Cara, isso é muito legal, muito legal. Eu, quando conheci a arquitetura de microserviço, obviamente que eu fiquei muito empolgado, assim, cara, vamos fazer e tal. E hoje eu tenho uma visão totalmente diferente, tanto é que, inclusive, em alguns projetos hoje a gente sugere não utilizar. Eu nunca participei de um projeto que trabalhe com microserviço. Ninguém faz alguma coisa tão granular assim hoje, né? Mas todo mundo chama de microserviço. Mas tem uma visão já bem diferente disso e, cara, o custo e a complexidade para ter e manter isso é extremamente alto, cara. E muitas vezes é desnecessário. Muitas vezes alguma empresa, um cliente ou um software que é que é menos robusto não precisa de tanto assim, né? É verdade. Então, Inácio, uma coisa que eu queria comentar aqui é essa questão dos sabores, né, de libs compartilhados. Um que a gente discutiu foi esse de que é preferência do desenvolvedor, né, e para mim tem que ser evitado, é o mais comum que aconteça, muitas vezes chamado de úteis, né. E o outro que eu quero falar é o lib de fato, porque existem cenários em que realmente tu precisa fazer uma lib, tá? Eu acho que, assim, de forma natural, o pattern de serviço, tá, tem que ser escolhido. Fazer serviços, muitas vezes, é o que faz sentido, só que serviços, por natureza, são distribuídos. Muitas vezes você está rodando aquilo numa outra máquina, numa outra VM, num outro cluster, num outro unikernel, whatever, né, num Lambda, no que for. Então, tu tem um isolamento de processo ali. E esse isolamento te permite abstração, te permite usar linguagem diferente, runtime diferente, uma série de coisas. E ao fazer isso, tu acaba puxando toda a complexidade para o contrato. E é isso que importa, né? Qual é os objetos que tu manda para aquele serviço, que objetos retornam, qual é o protocolo de comunicação. Então, a gestão do contrato acaba se tornando o eixo-chave. E eu quero falar mais disso mais para frente, acho que a gente falar um pouco mais de SOA, acho que é importante entrar nessa conversa também. Mas o que eu quero dizer é que quando eu estou fazendo um serviço, por natureza, eu tenho essa natureza remota, distribuída. E alguns modelos de computação, alguns problemas, remoto não é uma boa ideia, tá? Porque eu posso estar introduzindo latência, eu posso estar introduzindo gargalos. Então, eu tenho problemas de machine learning, eu tenho problemas de big data, eu tenho problemas até de segurança, que muitas vezes eu não quero fazer chamadas remotas, eu quero fazer o contrário. E existe um princípio, Inácio, bem famoso em sistemas distribuídos, que é o princípio de que eu quero mover a computação perto dos dados do que mover o dado perto da computação. Porque o dado, muitas vezes, ele é muito maior e é muito pior eu mover, sei lá, 10 GB de dados para um código do que eu mover um código para 10 GB de dados, né? Então, nesse cenário, eu quero fazer libs. Eu realmente quero fazer libs. Só que o que a gente precisa se perguntar é, eu tô nesse cenário? Esse é o cenário? E muitas vezes não é, Inácio. Muitas vezes esse cenário não é o cenário. Então, assim, eu acho que esse é um sabor válido de lib, mas eu vejo que muito pouco ele é a realidade, né? Bacana. Eu vejo que também... Opa, pode falar. Não, eu ia só comentar que esse é um ponto super interessante desse sabor de lib, né, que nem tu falou, porque isso, na verdade, é uma coisa que acaba acontecendo com as escolhas de ter o próprio microserviço, né? Tem certeza que tu precisa? O que tu tá querendo resolver, né? Nessa questão aí de trabalhar com uma quantidade muito grande de dados, onde exige a necessidade da lib, faz mais sentido, né? Mas agora tu tá trabalhando num sistema
fazendo um software de pagamento ou um e-commerce da vida, onde tu começa a tentar ficar separando um monte de coisas que na verdade eles não precisavam estar separadas, né? E aí tu tá criando mais problema para si mesmo por uma questão de às vezes uma falta de conhecimento, né? Ou sei lá, cada cenário tem às vezes umas encrencas aí por trás bem complexa, né, cara? É verdade, Inácio. E eu vejo que em defesa das libs, né, que eu acho que é importante a gente ter um ponto balanceado aí, porque como você falou, é tudo sobre trade-offs, né? Por exemplo, se eu tenho um use case que eu tenho que fazer o upload de documentos para um S3, por exemplo, sei lá, arquivos PDF. Eu tenho um serviço, na verdade, vai ser pior, porque eu vou ter que fazer o upload do ponto A pro serviço e do serviço pro S3. Então, aquele serviço ele vai virar um buffer temporário desnecessário. E ele vai virar ele pode, dependendo como se arquitetar ele pode ser um SPOF, né, um Single Point of Failure. E se ele cair, ele vai te gerar problemas. E o S3 muito menos provavelmente vai cair. Então, nesse caso, por exemplo, faria muito mais sentido você ter uma lib e essa lib ficar direto no serviço, porque daí o serviço, através daquela lib, fala direto com o S3. Então, você mata um intermediário ali no meio, que é só um buffer que não está te dando tanto valor. E você consegue fazer as coisas em paralelos. Então, esse, por exemplo, é um use case de que libs faz todo o sentido, por exemplo. Mas, de novo, né, a gente volta àquele ponto. É esse use case que a gente tem e muitas vezes não é. Né? Muitas vezes não é. Uma outra questão, nisso que você falou também de visão do todo, né, de poder enxergar, que eu estava mencionando ali, é que o desenvolvedor precisa entender que ele não tem mais a visão do todo. Ele não está enxergando tudo, ele está enxergando o que o time dele vê. E outra coisa, Inácio, ele está com uma visão tática, ele não está com uma visão estratégica, ele está pensando nas features que estão vindo agora, na realidade agora dele. Ele não olhou todo o landscape da empresa, não olhou o que a empresa vai fazer daqui a 1 ano, 2, não olhou para os outros times, outros problemas. Então, é muito possível que aquela lib lá vai ser pior do que ele acha que é. Aquele benefício que ele acha que ele está fazendo, na verdade, ele vai estar fazendo um malefício, porque ele não tem essa análise, ele não tem essa análise sistêmica, ele não tem essa visão arquitetural. E o que eu estou dizendo não é que um desenvolvedor não possa fazer arquitetura, não possa fazer uma lib, ele pode. Só que quando a gente está falando de coisas que vão afetar o todo, na matemática, a gente tem um conceito chamado ortogonalidade, tá? Que é uma forma fancy de chamar paralelismo, né? Quando eu tenho uma coisa ortogonal, né, é uma coisa que não se toca. Então, isso é só uma outra palavra bonitinha para falar de isolamento, né? Então, assim, quando eu tenho isolamento das coisas, é muito mais tranquilo eu tomar decisões, porque se eu tenho um contrato em volta daquela minha decisão, desde que eu não afete aquele contrato, eu consigo mudar de ideia. Então, erros ou aprendizados são feitos de forma muito menos impactante nos consumidores. Agora, quando eu tenho um problema que ele não é ortogonal, se eu mexer ali, eu vou afetar geral. Então, assim, eu preciso ter muito mais certeza do que eu estou fazendo. E por natureza, assim, tu me conhece, né, Inácio? Eu sou muito fã de métodos ágeis, estou fazendo há muitos anos, eu acredito muito, eu tenho uma relação de amor e ódio com métodos ágeis, mas o que eu vejo, assim, é que uma coisa ruim dos métodos ágeis é que a gente puxou muito essa propaganda de que design é ruim, não pode fazer design, né? Big design up to front é um problema. Então a gente não quer pensar muito, a gente quer fritar código ali, né? E isso é um problema quando eu não tenho ortogonalidade, quando eu vou fazer uma coisa que vai afetar todo mundo. E uma shared lib, por definição, ela não é ortogonal, porque ela vai introduzir dependências. E a gente nunca está parando para pensar sobre esse aspecto, né? A gente trata uma lib como se ela fosse um serviço, porque o serviço está isolado. Vamos supor que eu não estou compartilhando o banco de dados, a decisão que eu tomar ali, beleza. Se eu tiver um erro, um aprendizado, tranquilo, eu resolvo, ninguém vai ficar nem sabendo, né? Agora, uma lib, Inácio, ela é sempre não ortogonal, ela sempre vai ser não isolada, ela sempre vai afetar todo mundo, por natureza. E isso é uma coisa que a gente precisa parar para pensar. Porque é para isso que ela serve, né? Para ser compartilhada e para afetar todo mundo que utiliza. Cara, só que se eu vou fazer uma coisa que afeta todo mundo, eu deveria pensar no todo primeiro, eu deveria... É muito diferente uma decisão local
isolada de uma decisão global que afeta todo mundo. Isso vai ao encontro com aquela questão da bala de prata, né? Tu não vai ter a lib que vai resolver o problema para todos os times, para todos os serviços, para todas as questões. Obviamente que a gente está falando num software de uma escala grande, assim, né, Diego? Onde tem centenas de serviços ou microserviços ou sei lá o que for que tem lá dentro, né? Mas é aí que começa a surgir esses problemas, porque todo mundo acredita que tu está começando o software, ele vai começar obviamente de forma pequena, né? Mas depois ele vai crescendo, né? E ele vai crescendo e todo mundo quer que aquele produto seja cada vez maior e melhor e venda mais e traga mais benefício para os usuários que utilizam, né? Então, obviamente que em algum momento vai acabar chegando nessas questões aí. Mas, cara, eu tenho uma outra pergunta para te fazer. O que tu acha que poderia ser feito diferente na tentativa de eliminar ou reduzir essa questão, essas dependências dessas bibliotecas compartilhadas? Perfeito, eu vou responder a tua pergunta. Eu só queria fazer uns comentários antes, Inácio, sobre naturezas de libs e sabores. Aí, se tu permite, eu vou fazer esse comentário só, e aí eu já respondo essa tua pergunta. Tá? Perfeito. Assim, uma outra coisa que a gente precisa se dar conta é que, por natureza, a complexidade da lib e do microserviço está no consumidor, não está no provedor. Por que eu estou dizendo isso, tá? Porque muitas vezes as libs são pequenas, muitas vezes as libs não são grandes. Claro, eu posso ter uma lib grande, mas normalmente o que acontece no mercado é que as libs são razoavelmente pequenas, e eu tenho muitas delas, né? E esse mesmo efeito, Inácio, acontece com o microserviço. Se a gente for parar para pensar, por natureza o nome microserviço, né, implica granularidade baixa, pequena, né? Então eu não quero ter muitas funcionalidades lá, eu não quero ter muitas capabilities e eu quero ser micro. Então, uma coisa que a gente não se dá conta é, por fazer esse push por micro, a gente empurra o problema para um outro lugar. Porque o serviço acaba não sendo autossuficiente, tá? E a complexidade, ela é empurrada para cima. Então, o chamador do serviço precisa fazer uma espécie de orquestração ou coreografia. Então, por exemplo, quando a gente tem SOA, por exemplo, SOA não prescreve granularidade. SOA não diz um serviço tem que ter uma capability ou 200. SOA não entra nesse mérito. E uma vantagem que a gente tem com princípios de SOA é, ao ter essa granularidade maior, o meu serviço ele é mais autossuficiente. Ou seja, para o consumidor não precisa ser tão inteligente, ou seja, ele não está exposto tanto a mudanças, porque aquele serviço, por ter uma granularidade maior, ele faz mais coisas para ti. Quando eu tenho um microserviço e por natureza a granularidade é menor, ele faz menos coisas para ti. E é muito provável que o teu business flow vai requerir que tu chame vários microserviços. E em SOA, normalmente a gente usa um pattern de serviço agregador, que é um pattern que tem tudo a ver com o DDD, Domain Driven Design, onde que eu tenho um serviço que chama outros serviços. E aí eu faço uma agregação. Hoje em dia, Inácio, essa agregação acontece em outros lugares. E muitas vezes esse lugar é chamado de BFF, né, que não é o Best Friend Forever, mas é o Backend for Front-End. Outro grande agregador hoje que a gente tem aí é o GraphQL, né? Mas, às vezes, Inácio, essa agregação está puramente na UI. Tá lá no código Angular, tá lá no código React. E isso é ruim. Isso é ruim porque isso é difícil de testar e isso é difícil de reusar. E o chamador do serviço tem muito mais problema, porque ele precisa fazer muito mais chamada, orquestrar fluxo, tratar erro. Isso é tudo muito difícil. O Uber, Inácio, tem um artigo recente, eu posso mandar ali, a gente coloca depois na descrição do vídeo, fala de uma arquitetura DOMA, né, que é uma arquitetura orientada a domain, uma arquitetura DDD. E o Uber chegou num ponto que eles têm, acho que mais de 2.200 microserviços, aonde que eles chegaram a ter casos em que, para fazer uma feature de negócio, eles tinham que fazer 50 PRs e falar com 50 times diferentes. Então, você imagina fazer 50 PR no GitHub, gerenciar qual PR foi aceito. Não imagina se esse PR for aceito antes daquele, talvez pode criar um problema. Sim. Então, imagina, cara, a dor de cabeça de gestão de coordenar essa mudança nos 50 times, fazer com os PRs são mergeados, depois disso testar como um todo. Então, isso gera um problemão. E esse é o ponto que eu estou dizendo. O microserviço,
ele não resolveu o problema, ele empurrou a complexidade para outro lugar. E a lib, Inácio, ela tem a mesma característica porque ela tem de ser pequena. Então ela também vai empurrar o problema para outro lugar. Então, assim, o que você está ganhando, você não está ganhando tanto assim, tá? E o Uber se deu conta disso. E nesse sentido, o que o Uber fez foi ir para uma linha mais SOA e mais DDD. E começar a ter agregadores e serviços maiores e etc. Então, esse é um ponto que eu queria falar. O outro Sim. ponto que eu queria falar... Só para comentar, aquele artigo da Uber é muito legal, eu li ele também. Eu vi que ele trouxe uns aspectos ali que é tipo meio que dá um pouco de rollback assim na questão de microserviço, né? Mas é bem legal porque esses agregadores, se eu não estou enganado, eles não chamam de BFF lá, né? Eles têm uma outra nomenclatura, né? Não é só o nome, mas o pattern é diferente. Não é o mesmo pattern de BFF. Isso, beleza. E só pensar nessa complexidade que foi só jogada para outro lado, que tu falou, chegou até a cair mais uns cabelos da minha cabeça aqui, cara. Boa. Pode seguir aí, Diego. Tá, então assim, completando, né? Eu acho que assim, agora, em defesa dos microserviços, tá, Inácio? O que eu vejo é assim, eu não acho que isso é uma bala de prata, tá? Eu não acho que a gente tem que fazer tudo monolito, nem tudo microserviço. Eu acho que isso é um caso de caso a caso. Por exemplo, alguns serviços de tecnologia, se a gente pensar em tecnologia, faz sentido ter microserviço. Por exemplo, um serviço de autenticação, ou de entitlements, ou de A/B testing, ou de propriedades, ou de segurança, esses tipos de use cases fazem sentido se eu ter um microserviço. Agora, um serviço de negócio, eu questiono muito. Tá? Eu acho que assim, a gente tem que falar de um use case bem específico para analisar se vale a pena. E o que eu queria dizer só aí nesse contexto é que a gente não precisa fazer escolhas do tipo, eu vou fazer tudo monolito ou tudo microserviço. A gente pode fazer meio a meio. A gente pode fazer um pouco monolito e um pouco microserviço. É perfeitamente possível a gente pegar um domínio de negócio e outra. A gente não precisa ter um monolito, a gente pode ter vários monolitos, porque, de novo, a gente está falando de granularidade. Então eu posso pegar e dizer o seguinte, bom, se eu pensar em domínios, em DDD, se eu pensar num domínio específico de uma empresa, né, por exemplo, se eu pensar na Amazon, né, então eu vou ter lá o domínio de vendas, por exemplo, eu vou ter lá, esse domínio pode ser um monolito. Eu posso ter um buck, eu posso ter um Bazel lá e ter um monolito naquele domínio. Então eu tenho uma monoculture ali, mas não é para todo mundo, é para aquele domínio. Aí um outro domínio, talvez o domínio financeiro, né? Aquele domínio lá eu tenho um outro monorepo, mas para aquele domínio. E aí talvez eu tenha um domínio de autenticação que lá não é um monorepo, é um microserviço. Então, o que eu tô querendo chegar é que a gente deveria ter uma estratégia híbrida e considerar o domínio nessa equação. E não só dizer, então vamos dar rollback em tudo microserviço, vamos ter um monolito único. Eu também acho que não é para aí, tá? Uhum. Sim. Cara, é bem nessa, sim. E que nem eu falei antes, nunca vivenciei um lugar que trabalhasse com microserviço mesmo, com a granularidade pequena. Atualmente tem outros termos, aí o pessoal também utiliza, tipo mini serviços, né? Mas, cara, o que importa é nano, micro, mini, sei lá, outras nomenclaturas que pode dar. Eu sou muito a favor dessa questão de fazer o que precisa ser feito e ter os contratos bem definidos, né? Inclusive, tipo, se hoje eu for começar a desenvolver um sistema, muito provável que eu vou começar a desenvolver ele vários endpoints, APIs, enfim, no mesmo lugar, e na medida que eu ver que vai precisar de escalabilidade, eu já desenvolvi pensando nos componentes, nos serviços ali separados, para eu poder futuramente, né, separar eles, né? Então pensar muito bem como que uma coisa comunica com outra, o serviço A comunica com o serviço B, então definir as entradas e saídas assim, né? A separação de responsabilidades que a gente comentou. Então, cara, começa devagar e vai aumentando. Minha dica, né? Começa devagar e vai aumentando na medida que tu precisa, né? E porque em algum momento o bicho vai pegar, né? Quando tiver os microserviços rodando em produção, o bicho vai pegar
e aí vai dar um problema lá, tu não sabe onde tá, se tu não tem observabilidade, tu não vai ter rastreabilidade, tu não vai saber onde tá o problema, aí tem várias instâncias da mesma coisa acontecendo ao mesmo tempo, e várias threads, aí tu não sabe qual que é a requisição que gerou aquele outro negócio, e depois tu tem a mensageria, e aí vira uma loucura, cara, aí é só diversão pro final de semana, né? Verdade. Mas assim, Inácio, quase respondendo a tua pergunta, tá? Um último comentário, eu vou responder a tua pergunta ali. Nesse contexto que você está falando, tem uma coisa também que ela é contra-intuitiva, que eu vejo que muitas vezes o pessoal não se dá conta, que é o seguinte: quando eu crio uma abstração, ou quando eu faço um slice de um pedaço de software, seja para criar uma lambda, criar um microservice ou criar uma lib, eu estou criando um problema que é o seguinte: código duplicado, muitas vezes o pessoal se preocupa por uma questão de bug, né? Eu vou ter que fixar o mesmo bug em vários lugares. E esse, muitas vezes, é o motivo por se fazer reuse e se fazer lib. Só que o pessoal muitas vezes não coloca um trade-off mais ativo e acha que é uma balança que só pende para um lado. E só tem benefício, né? E muitas vezes não vê os malefícios aí, não vê todas essas questões que a gente está falando, de monolito distribuído, de preferência de desenvolvedor, né? De matar o benefício de microserviços e etc. E eu acho que, assim, uma coisa que a gente precisa se dar conta é que o código duplicado, ele é muito fácil de manter, porque ele está duplicado. Então, se eu mexer num lugar, não vai afetar o outro lugar. Então, é muito mais fácil de eu fazer refactoring e é muito mais fácil dele ser modificado. Agora, o código que ele está reusado e eu tenho uma API, eu tenho uma lib, é muito mais difícil, porque se eu mudar o contrato ou a API daquela lib, eu vou quebrar em todos os lugares. Então, no momento que eu introduzir aquela API, é melhor eu ter certeza, porque se todo mundo estiver usando aquela API, eu vou quebrar todo mundo. Então, isso é outra coisa que muitas vezes as pessoas não se dão conta, de que com o tempo passando, a tendência é o domínio do conhecimento de negócio aumentar e a gente está apto a tomar decisões melhores. E essas decisões mais iniciais, muitas vezes elas vão se provar erradas. E a complexidade de refatorar isso com um microservice em lib vai ser muito maior do que com um monolito ou com até um código duplicado mesmo. Então, acho que esse é um outro ponto importante para colocar na balança. Então, assim, finalmente respondendo a tua pergunta, aí... o que a gente pode fazer, tá? Bom, tirando chorar, né? O que a gente pode fazer é o seguinte, tá? Primeira coisa é entender de que a gente entender os sabores das libs, né? E identificar se aquele caso que a gente quer criar uma lib, tentar entender qual é o caso. É um caso de preferência do desenvolvedor? É um caso que realmente vai fazer uma grande diferença de performance e vai ser 1000 vezes melhor fazer uma lib do que fazer um serviço? E tentar entender isso, né? De que caso a gente está falando. Isso é muito importante ter esse entendimento. Depois, uma coisa que a gente pode fazer é trabalhar com aceitação de duplicação de código. Por quê? A gente precisa entender que duplicação é uma técnica utilizada em vários outros campos de software que são muito bem sucedidos hoje em dia. Por exemplo, eu vejo muita gente reclamar: eu não quero duplicar código, mas eu vejo, Inácio, ninguém reclamar de CQRS e Event Sourcing. E todo mundo quer fazer CQRS e Event Sourcing. E se a gente parar para pensar, CQRS e Event Sourcing nada mais do que duplicação de banco de dados, né? Porque em vez de ter aquele meu banco de dados centralizado, eu estou duplicando ele através de eventos. Tudo bem, é mais elegante, é desacoplado, tem uma série de benefícios. Mas vamos ser honestos, é duplicação de dados. E a gente está totalmente ok com isso, tá? Um outro exemplo é Big Data. O jeito que Big Data funciona é com duplicação de dados. E isso a gente tem dos bancos de dados desde os anos 70. Todo mundo sabe que se eu tiver um banco de dados e eu estiver rodando transação, e se eu rodar um report danado ali, que está escaneando todas as tabelas, aquele report vai derrubar o sistema transacional, né? Então a gente sempre soube, há muitas décadas, que reporting, analytic, workload é de um lado e transacional é do outro. E esse sempre foi a base de Big Data. Então, como funciona em Big Data? Ninguém faz chamada de serviço em Big Data. Muitas vezes você tem uma arquitetura baseada em CDC. E eu tenho replicação de dados. Uma data warehouse, um data lake, é duplicação de dados. E isso é totalmente ok e funciona. E é assim que funciona Big Data com duplicação de dados. Então eu tenho CQRS, que é baseado em duplicação. Eu tenho Big Data, que é baseado em duplicação. NoSQL é baseado em duplicação. Se eu olhar, por exemplo, para Cassandra, a forma que eu modelo Cassandra é com bytables.
Então eu crio uma tabela por query. Então cada tabela vai... Eu posso ter 10, 13, 15, 20 tabelas com os mesmos dados, mudando só as chaves de acesso. Isso é duplicação, isso é ok, isso é como funciona. E o Facebook é usado por Netflix, por Spotify, por Apple. Então a gente precisa entender, pessoal, que duplicação não é um problema. Duplicação é ok e é a solução. E se isso funciona para Big Data, para as grandes empresas do Vale e para a CQRS, talvez funcione para Libs, né? Então acho que essa é uma coisa para pensar. Ainda assim, se for decidido fazer uma lib porque a gente decidiu que é um sabor de lib necessário, o que a gente precisa fazer, Inácio, é não ter mentalidade de serviço e ter mentalidade de lib. Tratar lib como um animal diferente, não tratar lib como serviço. E entender que qualquer jar que eu colocar ali, eu vou estar decidindo por um time o que eles vão estar usando. Mesmo que eu não queira. Por exemplo, eu fiz uma lib lá e eu botei o Spring, porque para minha lib, para mim como desenvolvedor de lib, é mais fácil eu ter o Spring lá, porque eu posso fazer injeção de dependência, etc. Só que aquele Spring que eu botei também trouxe lá um common lang, por exemplo, lá da Apache. E aí, nesse exemplo fictício, vamos supor que o time que quer usar minha lib, ele não tá nem aí que eu tô usando Spring ou não. Ele quer usar minha lib porque eu vou estar resolvendo um problema para ele, né? Então imagina que essa é uma lib de login, por exemplo, ela facilita logar coisas. Esse time acabou de ganhar um commons lang por causa da minha escolha. E quando eles quiserem usar uma versão diferente, eles não vão poder. Então a gente precisa entender que quando a gente está usando o lib, a gente está escolhendo pelos outros times direto e indiretamente. A gente está escolhendo o futuro dos times e eles não estão se dando nem conta. Então é muito importante que quando a gente fizer libs, que a gente use o mínimo possível de dependências. O mínimo possível. Nós temos que, muitas vezes, até sofrer para fazer essa lib. Eu vou dizer que, cara, tu pode usar recursos padrão da linguagem e evita usar dependências. E se for usar dependência, usa uma dependência que não traz tanta dependência. Por exemplo, em Java tem frameworks de serialização JSON, por exemplo. Tem o Jackson e tem o JSON. O JSON, ele pode ter até uma performance um pouquinho pior que o Jackson, mas o JSON só tem um jar. Então dá preferência usar o JSON em vez do Jackson, por exemplo. Tá? Então, assim, tem esse tipo de pensamento de que tu tá escolhendo coisas para os times agora e para o futuro. Evita usar jars. Outra coisa que tu pode fazer é copiar código da internet. Vai lá e copia um código e cola. É totalmente ok copiar aquele código. Aí o pessoal pensa, mas vai ter bug. Será que vai ter bug? Será que aquele código já não está testado por anos? Se tu fizer o Ctrl+C e o Ctrl+V bem direitinho, eu acho que não vai ter bug, porque aquele código foi testado. Então a gente precisa considerar isso. Usar menos dependências. Se tiver que usar dependência que traga menos dependência, como o caso do JSON que eu falei. Considerar copiar código e considerar outras técnicas, como por exemplo, sidecar. O Istio, que é um service mesh, é muito famoso por introduzir sidecars. Tem um sidecar para fazer segurança, para fazer mutual TLS. Tem sidecar para fazer observability. Tem sidecar para fazer gestão do cluster. Eu acho que é engraçado, né? Porque no caso do Istio, eles começaram com vários sidecars e hoje eles têm um sidecar monolito, que é o Istio-D. Então, eles também fizeram esse rollback, né? E eles têm um sidecar único em vez de ter vários, né? Então, funny enough, eles têm essa situação. Mas, assim, a técnica de sidecar, ela é muito utilizada pelo Netflix, por exemplo. Você não precisa estar usando Kubernetes ou Istio para fazer sidecar. É meramente que um processo paralelo à tua aplicação. Tu pode usar o próprio Spring Boot, próprias stacks normais de Java ou de qualquer linguagem para fazer isso. Um sidecar não é muito diferente de um microserviço, se tu parar para pensar. Ele só está rodando num outro processo na tua mesma isolamento, na tua mesma máquina, no teu mesmo container, vamos dizer assim. Claro, inclusive se tu for pensar numa questão tipo do Netflix, que muitas vezes não utilizam containerização, Kubernetes, essas coisas aí, e é tudo VM, pensando em microkernel ou unikernel, tu poderia fazer a tua aplicação e quando tu buildar ela, transformar isso numa imagem, que dentro dessa imagem de VM já tem a tua aplicação rodando e o teu sidecar junto coladinho ali do lado, fazendo a observabilidade. Exatamente. Ou a segurança, alguma coisa nesse sentido, né? E o bom do sidecar é que para o consumidor vai parecer como um serviço, só que ele vai ser um serviço meio termo, porque ele não vai ser tão distribuído, na verdade ele está mais perto. Então isso te dá algumas vantagens de performance, né? É óbvio que o teu deployment fica um pouco mais complicado, tudo é trade-offs, né?
Mas se tu tiver num Kubernetes, por exemplo, ou usando Docker, esse deployment some, né? A complexidade de deploy. Óbvio que se tu tiver num EC2 ou tiver com virtualização, a complexidade é um pouco maior. Mas é resolvível, né? É um problema que a gente consegue trabalhar. Sim. Outra forma de... Só um parênteses, cara. Eu queria só comentar uma coisa sobre algo que tu falou agora, da questão das dependências, que eu achei bem interessante e cara, eu não vejo isso acontecer, tá? Assim, não vejo os desenvolvedores pensando nisso na hora de escolher uma lib, né? Muito pelo contrário, eles só querem, essa lib resolve o problema, resolve, bota ela ali, não importa o que ela inclui pra trás, assim, pra dentro em cascata. Exatamente. E uma vez, cara, muito tempo atrás, eu trabalhei num projeto com Spring, enfim, e o pessoal queria colocar o SL4j, que era uma evolução lá, tinha muito mais recurso do que o Log4j, né? Tinha vários appenders e não sei o que, cheio do negócio. E aí, pra te conseguir colocar o SLF4j dentro daquele projeto, cara, tu tinha que fazer uma maracutaia dentro daquele Maven de dependências. Tu inclui essa lib, mas tira essa e aquela. Aí tu tem uma outra dependência, daí tu inclui ela e dá o exclude nas outras. Cara, uma loucura, assim, tipo que revirar toda a árvore de dependências das coisas, porque começou a dar conflito das libs. E aí tu tinha que incluir uma lib, e dentro da inclusão dessa lib tu tinha que dar exclude em outras libs que essa lib não incluía, porque essas outras libs já estavam sendo incluídas por um outro. É uma loucura, cara, loucura. E esse problema que tu tá falando, Inácio, ele muitas vezes é chamado de jar hell, or class path hell, or dependency hell. E isso também é um efeito colateral do monolito distribuído. É um problema de se ter um monolito distribuído que é criado por shared libraries. E isso que você está falando é tão difícil que esse problema que você está falando é por serviço. Porque esse inferno num serviço é diferente do inferno de um outro serviço. Porque um outro serviço tem outras libs. Então, pode ser que alguns conflitos não aparecem num serviço e aparecem num outro. Ou pode ser que apareçam diferentes, porque cada serviço pode ter uma realidade diferente, né? Então, isso é um problema bem sério, que é um efeito colateral desses monolitos distribuídos, né? E causados por os nossos amigos shared libraries. Bom assunto para iniciar um threadcast, então, né, Diego? Bibliotecas compartilhadas. Com certeza. E nesse ponto, Inácio, de o que dá para fazer, assim, eu acho que tem mais coisas ainda, tá? Por exemplo, eu acho que por default a gente precisa preferir serviços, tá? Por que preferir serviços? Porque serviços por default vão te dar um nível de abstração maior. Tu não vai compartilhar o runtime, tu não vai compartilhar o banco de dados, então tu vai ter muito mais autonomia e isolamento, se feito com sabedoria, é claro. Né? Então, assim, acho que preferir serviços, e claro, nos casos que o serviço não faz sentido, eu tenho performance ali, a gente não usa e faz lib. Uma outra coisa muito importante nas que eu quero falar é sobre compartilhamento, né? A gente está falando sobre compartilhamento direto aqui, mas tem um outro efeito que é o seguinte: às vezes o problema se dá na hora de consumir o serviço, porque alguns times criam drivers ou SDKs para te poder chamar aquele serviço. E eu particularmente acho que se feito com sabedoria também é uma boa ideia, mas muitas vezes esses drivers têm dependências e ali já começa o problema. Então, uma prática boa de se fazer é não olhar a questão do compartilhamento com um olhar binário, ou seja, eu compartilho ou não compartilho, e olhar sobre camadas de cinza, né, ou tons de cinza. Então, pensar o seguinte, tá, tem coisas que eu compartilho e tem coisas que eu não compartilho. Então, o que eu tô querendo dizer? Um client, eu não quero compartilhar client, porque isso é uma decisão do serviço. Por exemplo, se tu quer usar um HTTP client para fazer uma chamada REST, ou se tu quer usar o OK HTTP, ou se tu quer usar do Java 11, o SDK client que tem no Java 11, ou se tu quer usar o Commons client da Apache, ou whatever, tá? Ou Fagin do Netflix, chama como tu quiser, essa é uma decisão de serviço. Agora, o que eu posso compartilhar? Os pojos. Eu posso compartilhar o meu modelo, e isso vai poupar trabalho para quem está chamando, porque não vai ter que ficar mapeando aqueles objetos lá. E eu tenho pouco acoplamento, porque, em teoria, um POJ não é para ter dependência, tá? Vou falar aqui em teoria. Então, não é para ter nenhum import ali. Então, é uma coisa muito mais tranquila de se compartilhar. Agora, se eu penso num client, é muito mais problemática, porque eu estou decidindo pelo time uma série de coisas, como serializa, como chama. E, muitas vezes, Inácio, os serviços já têm esses stacks ali.
Porque um serviço, muitas vezes, chama outro serviço, ele é distribuído por natureza. Então, muito possivelmente, já tem alguma lib lá que faz parte de JSON ou de protobuf, por exemplo. Ou já tem uma library que faz chamada remota. Então, por que eu vou introduzir outra, né? Então, todo mundo sabe fazer chamada de serviço. Então, assim, uma forma de resolver esse problema também é fazendo um compartilhamento menor. Compartilha só os pojos, compartilha só o domínio. E se eu estiver usando uma abordagem como Swagger, ou API First, ou Open API, por exemplo, tem ferramenta que gera isso para mim também. Então, eu acho que isso tudo pode ser considerado. Uma outra forma de resolver esse problema é puxando o código para a plataforma. Seja eu criar um próprio operator, por exemplo, no Kubernetes, ou criar um serviço no Kubernetes, ou até no Istio mesmo. E ao empurrar coisas para a plataforma, a gente tem um código remoto de novo, e a aplicação ela não tem dependências binárias ali. Então isso é uma forma de resolver. Outra forma de resolver é propriamente com serverless, porque serverless é remoto por natureza também, e cada serverless vai ter o seu class path, a sua linguagem, o seu libset. E com isso também a gente não está compartilhando nada, né? E, finalmente, a gente pode resolver isso com explosão. O que é explosion, tá? Por exemplo, existem alguns plugins, por exemplo, se você usa Maven, tem um plugin chamado Shade. E o que o Shade faz ele consegue manipular os teus pacotes, tá? Porque assim, em Java, por exemplo, o Java não sabe o que são jars. Então, se eu botar 2, 3 jars com nomes diferentes, eu ainda posso ter aquele class hell, aquele jar hell que tu estava mencionando ali no teu exemplo de login, Inácio. E isso acontece porque em Java, o Java vai olhar para os pacotes. Então, se eu tiver um jar que tem com login e eu tiver um outro que tem login, eu vou ter um conflito ali. E só Deus sabe o que o class loader vai carregar e aquilo vai dar um problemão. Então, assim, o Shade, que é esse plugin do Maven, o que ele faz? Ele permite a gente fazer manipulação desses pacotes. Então, por exemplo, na minha shared lib, se eu quero usar, por exemplo, o log4j como dependência, em vez de eu ter um com Apache lá, eu posso manipular aquilo ali para ser com Diego. E aí, na tua aplicação, se tu usar o log4j, tu não vai ter um pacote com o Diego, tu vai ter um com Apache. E aí, os dois jars não vão entrar em conflito. E eu não vou gerar esse jar hell que tu tá falando, e eu não vou ser opinionated e puxar minhas preferências sobre ti, e eu não vou criar um monolito distribuído. Mas então isso é perfeito, Diego, só tem alegria. Não, tem alguns poréns. Qual é os poréns? Seria, tipo um alias de package assim do Java, tipo isso? Ele não é um alias, ele é um pouquinho pior porque ele vai duplicar, na verdade, o teu código. Sim, porque na memória vai carregar os dois, né? Porque como tem nome de class paths diferentes, vai carregar os dois, né? Exatamente, aí que eu ia entrar, Inácio. O side effect disso é o seguinte, porque isso parece maravilhoso, então a gente devia fazer isso default para tudo, né? Shade all the things. Não, o problema é o seguinte, quando eu faço isso, exatamente pelo que tu falou, eu vou estar aumentando a memória, tá? Então, por exemplo, o log4j2 se eu for olhar, um dos jars lá tem quase 2 MB, tá? Então, se eu faço isso com 3 libs, eu estou carregando 6 MB para memória. Então, eu tenho que tomar cuidado com o tamanho do jar, tá? Porque eu posso gerar problemas de memória. E outra, reflexão pode ser problemático, porque códigos com reflexão, se ele usa o name do package para fazer reflexão, o nome do package mudou. Então, eu tenho que cuidar um pouco com o meu código de reflexão, mas é uma técnica que com sabedoria dá para ser utilizada, tá? Eu utilizo bastante essa técnica. E isso são N técnicas. Então, se vocês for ver aqui, eu falei uma série de técnicas que a gente pode fazer, ou para minimizar o efeito de shared libs, ou para não usar shared libs, ou para ser mais lean com elas. Mas eu acho que, Inácio, uma coisa importante de se dizer aqui é que a solução das shared libs também não está só numa questão técnica, está numa questão de arquitetura e de gestão também. Porque eu vejo que, eu acho que você mencionou isso antes ali, muitas vezes o desenvolvedor faz shared libs porque é o que ele sabe fazer e porque é o que é mais fácil. Muitas vezes, sob pressão de entrega, é o que muitas vezes acontece, né? Então, eu vejo que, na grande maioria dos projetos, na grande maioria do mercado, a alocação das pessoas ela é feita de forma 100%. Então, por exemplo, se eu tenho 10 desenvolvedores, eu vou alocar 10 histórias. Então, eu vou sempre trabalhar com a alocação máxima do time. E o problema dessa alocação máxima é que, na verdade, quando eu penso que eu estou alocado a 100%, na verdade, eu devo estar alocado a uns 300%, 400% já. Porque existem variabilidades e existem fatores escondidos ali
que não estão sendo levados em conta nessa alocação. Como, por exemplo, eu tenho on-call, eu tenho bug em produção, eu tenho bug, eu tenho o próprio negócio mudando de ideia, eu tenho o próprio desenvolvedor, enfim, fazendo uma coisa que demora muito mais do que ele acha que demora. E então, incrementando mais alguns itens nessa tua lista aí, Diego, tu pode dizer reuniões, dailies, sei lá... Ficar doente, ou processos internos da empresa, ou ter que fazer alguma outra coisa. Férias, isso não, com certeza, é além do 100% de alocação, né? Exatamente. Cara? E aí o problema, Inácio, que ocorre é o seguinte: quando a gente começar a estourar esse buffer, nessa lista que é imensa, facilmente a gente acha umas 30, 40 coisas ali, que na hora de estimá-las, elas somem, né? Elas somem da sala. O que vai acontecer é que tudo vai ser priorizado e o último da lista vai ser pagar débito técnico. E aí nessa pressão, a gente acaba, faz uma lib ali e azar, entendeu? Então eu vejo que para resolver esse problema da lib também, as pessoas precisam ter tempo para pensar, precisa ter tempo para pagar débito técnico. E tu só consegue fazer isso se tu não tiver alocado 100%. Então, uma conscientização da gestão e até uma negociação entre arquitetura e gestão que tem que acontecer no sentido de se ter Slack. E quando eu falo Slack, eu não estou falando daquele chat que todo mundo usa. Eu estou falando de um termo para capacidade reservada, né? O ideal seria se os times fossem alocados 70% da capacidade. Por quê? Porque se eu deixar sobrar uns 20%, 30%, 40%, eu posso pegar 10% para o próprio negócio, que mudou de ideia e os requisitos mudaram. Eu posso pegar uma parte para bugs e eu posso pegar uma parte para pensar. Eu posso pegar uma parte para fazer design, eu posso pegar uma parte para pensar se vale mais a pena fazer shared lib ou não. E aí a gente começa a resolver esse problema. Se a gente não tem esse tempo alocado, eu vejo que dificilmente a gente vai resolver esse problema e ele tende a ser pior. E ele tende tanto a ser pior, Inácio, que eu acho que esse problema ele tá para chegar no front-end. Porque existe uma grande tendência hoje em dia de se fazer micro front-ends. E os micro front-ends, eu acredito, Inácio, que eles vão sofrer do mesmo problema dos microserviços, ou seja, eles vão ter a granularidade pequena e está nascendo uma segunda onda de micro front-end, que é com Module Federation. E na primeira onda de micro front-end, Inácio, o tooling era muito problemático, né? Para o desenvolvedor, por exemplo, se analisar uma stack do Mosaic, era tudo muito burocrático, né? Então, era mais custoso para o desenvolvedor fazer micro front-ends. E esse custo está sumindo. O custo de abstração de micro front-end está ficando muito barato. É como criar um componente React, ou seja, o custo é quase zero. Quando o custo é zero e eu consigo criar componentes fáceis, vai ser muito fácil de eu adicionar dependências. Então, assim, eu ouso dizer que se a gente não pensar com sabedoria, a gente tende a ter um problema muito sério em breve no front-end com micro front-end, tá? Todos esses problemas que a gente está falando podem acontecer com micro front-ends. Cara, agora que tu entrou nesse assunto, me veio uma pergunta na cabeça, mas antes de eu fazer a minha pergunta, eu queria um esclarecimento. Como o front-end não é o meu forte, eu só praticamente minha carreira foi desenvolvimento back-end, explica mais um pouco como é que é essa nova... Só conta para mim e pro pessoal que está nos assistindo aqui um pouquinho sobre o que é essa segunda onda dos micro front-end sobre Module Federation. Perfeito. Então, Inácio, o que ocorre é o seguinte, eu acredito que isso começou há alguns anos com movimentações de React e a própria modernização do Angular, tá? Mas se a gente voltar para 2015, 6 anos atrás, o Angular JS estava bombando. E basicamente, eu acho que não tinha nem React na época, e se tinha, ninguém usava. Mas basicamente o framework default era Angular JS, todo mundo usava. E o que aconteceu nesses 6 anos é que o próprio Angular se modernizou, e Angular e Angular JS são frameworks completamente diferentes, né? E o próprio React ganhou muita força, né? E hoje em dia a stack preferida do mercado é React, né? Só que um efeito que isso gera é que a gente acaba tendo stacks diferentes no front-end. Então eu posso ter uma stack que é chamada de Vanilla JS, que pode ser puramente JavaScript puro ou jQuery, tá?
eu posso ter uma stack mais legada, que normalmente é a AngularJS. Eu falo de legado em front, é provavelmente AngularJS que nós estamos falando. E é meio estranho falar de legado, uma coisa que é 6 anos atrás, né? É bem esquisito. Mas hoje em dia o desenvolvedor de front não quer trabalhar com isso, e o tempo no front-end anda diferente do tempo do back-end, tá? Mas, e eu tenho uma stack React, tá? E no React eu tenho muita necessidade de composição. Se eu olho no Angular, o Angular ele é um framework pronto. Então ele já vai ser opinionated, já vai dizer, não, tu vai fazer routing desse jeito, tu vai trabalhar com testes desse jeito. Então ele já vem todo empacotado. Ele é mais parecido com Rails, por exemplo, né? Que ele já tem uma série de escolhas para ti feita ali. O React, ele é um framework mais de view, para fazer componentes. Então, ele não vai te dizer como é que tu faz teste, ou como é que tu faz routing, ou como é que tu faz internacionalização, ou como é que tu faz o teu design system. E tu vai ter que tomar essas escolhas. Então, por ele ser mais aberto, ele vai acabar tendo stacks de React diferentes uma das outras, tá? E o que vai acontecer, Inácio, e já está acontecendo no front-end, os times de front não querem mais trabalhar com AngularJS, porque é velho e porque tu não acha mais desenvolvedor e tem maneiras melhores, e eles querem ter sabores de React. E tem todo um debate muito grande se as pessoas deveriam ter 2 versões de React ou não. Tem gente que acha isso preocupante, ter 2 versões ou não, enfim. Então, todo movimento de micro front-end vem para conseguir resolver esse legado de front-end e escalar o front-end assim como foi escalado o back-end. Só que em JavaScript, Inácio, nós temos alguns problemas, tá? O primeiro problema que a gente tem é o próprio browser, que apesar da gente ter uma evolução muito grande de engenharia no front-end nesses últimos 10 anos, o browser não mudou tanto assim. Então, no back-end, a gente tem várias formas diferentes de isolar software. A gente tem VMs, virtualização, a gente tem containers, a gente tem unikernels, a gente tem apps que são um binário único, caso de Go, de Rust, ou até GraalVM agora, para o caso de Java. Então, eu tenho várias formas de isolar processos no back-end. E no front-end eu não tenho essa riqueza de isolamento. E no final das contas, no browser tudo roda no mesmo lugar, né? Então, esse é um grande desafio que nós vamos ter para micro front-end, é o fato que está tudo rodando no browser. Eu posso estar em repositórios diferentes do NPM, eu posso estar em Gits diferentes, eu posso estar em remotes diferentes do Module Federation, mas eu estou rodando no mesmo browser. Então, isolamento de fato eu vou ganhar quando eu estou trabalhando com iframes ou quando eu estou trabalhando com web components. Só que esse isolamento ele gera alguns problemas também. Tá? Então, o front-end, por natureza, ele é um pouco mais complicado. Só que, assim, existe um push muito grande da comunidade de sair do AngularJS e trabalhar com essas novas stacks customizadas com React. E o próprio React, eu não acho que vai ficar para frente, né? Eu acho que se a gente for pensar, a tendência tudo é mudar, né? E daqui a 5, 10 anos tem um outro framework que não é React. Então, assim, o próprio pessoal de front não quer ficar preso no React, assim como está preso no Angular hoje em dia, né? AngularJS. Então, existe a necessidade de escalar o front-end e de ter um isolamento maior e poder se trabalhar com stacks diferentes. Então, assim, a mesma necessidade do back está surgindo no front. Só que, como eu falei, né, no back a gente não resolveu esse problema ainda, até hoje a gente está sofrendo com isso, né? E o front tem o risco de herdar todos esses mesmos problemas e outros pela própria natureza do browser, né? Então, assim, o problema que eu estou dizendo dessa segunda onda é que na primeira onda isso ainda era muito inicial e existia um sério problema de tooling. E em front-end tudo é sobre tooling. Tudo é sobre o quanto é fácil para o desenvolvedor fazer ou não. Isso é muito mais forte na cultura de front do que na cultura de back. E o Module Federation, em teoria, ele não é só React, tá? Ele funciona para tudo, para Angular, enfim, outros frameworks, né? Vue, etc. Só que, assim, o que está quente mesmo no Module Federation é o suporte para React. Isso pode mudar, padrões podem mudar e pode que o suporte para outros frameworks cresça lá, tá? Eu não questiono isso. Mas o meu questionamento é, com esse tooling melhorado, onde que eu tô lá codando em React, vai ficar muito mais fácil de eu fazer essas modularizações, né? Fazer esses microfronts. E ao ser fácil, vai ser fácil de eu introduzir dependências lá. Só que no final o browser é o mesmo, né? E o pessoal de front-end também vai querer reusar lib. Então, vamos ver se a gente não vai entrar nesses problemas todos ou não. Pois então, talvez cara, o pessoal de front-end é mais evoluído e aprenda com os erros de back, ou não. Pois vamos né? Logo. Pois é. Então, cara, valeu pela explicação. Então, assim,
na época que eu desenvolvia front-end, faz muitos anos atrás, utilizar iframe não era uma coisa muito legal, tá? Ainda hoje não é, o pessoal não gosta. Pois então, aí que entra a minha pergunta, assim, trazendo toda essa complexidade conceitual de microserviço para micro front-end dentro do mesmo lugar, que no caso, o mesmo lugar que eu falo seria o browser, então eu posso pensar que essa seria uma aplicação mais uniforme, né? Porque imagina, sei lá, um meio de pagamento, um serviço que tu tem wizard, que tu faz coisas sequenciais e aí tem que atualizar pedaços diferentes da tela e tal. Cara, será que vale a pena trazer toda essa complexidade de implementação e os problemas que vêm por trás para rodar no browser, cara? Então, Inácio, o que eu posso te dizer, tá? A forma que eu vejo essa questão é a seguinte. Eu vejo que existem problemas reais. Cada vez mais as aplicações front estão maiores, né? Então a gente tem, de fato, aplicações que são muito grandes, tá? E existe a necessidade de paralisar desenvolvedores, enfim. Então eu vejo que a questão da performance não é a questão mais gritante, né? Porque no back-end, por exemplo, é claro, a gente quer escalar desenvolvedor também, né? Mas a performance pega muito de escalabilidade de software. Mas no front-end eu vejo que esse não é o maior problema, ou seja, eu não estou ganhando um ganho de performance por ter micro front-ends, mas sim um ganho de escalabilidade de times, né? Então, assim, eu acho que isso é uma realidade real, eu acho que isso não é uma questão que ela é fake, ela é legítima, tá? Então, existe isso mesmo no mercado. E um outro ponto que eu queria te dizer, Inácio, é que esse problema não é um problema único do front-end. Ou seja, front-end é um termo relativo, né? A gente sempre fala front-end site, mas existem outros front-ends, na verdade, né? Por exemplo, mobile. Mobile é front-end também. Eu sei que o mercado não chama mobile de front-end, mobile é mobile, né? Mas é uma espécie de front-end, é tela também, é UI. E no mobile existe o mesmo problema. Cada vez mais aplicativos estão ficando grandes, pesados e complexos. Então esse problema de times diferentes, mexendo, escalar times, é exatamente igual no mobile. Só que no mobile eu não tenho HTML, eu tenho um binário. Mas o problema é exatamente o mesmo. Esse problema que a gente está falando, né, que começou no back-end, hoje a gente está vendo tendência forte para o front-end, ele existe no mobile também. Porque se a gente for analisar o mobile, eu também tenho um lugar único. Como no browser, né, a gente acaba no final tudo virando HTML, CSS e JS. No mobile acaba virando um binário. Tem até soluções mobile que rodam iframes lá e eu tenho rodando o próprio front-end dentro do mobile, né? São soluções não nativas, né? Mas falando do mobile nativo, eu vou ter toda a minha aplicação no mesmo lugar. Então eu vou ter o mesmo problema de coordenação de times, eu vou ter o mesmo problema de releases ali, de independências e as mesmas necessidades. Só que o pessoal do mobile está indo para uma tendência um pouquinho diferente, que é chamada de Server Driven UI. Onde que o que eles estão fazendo é o seguinte: no mobile existe um outro problema que é a própria atualização do software. Por exemplo, no browser, a atualização ela é feita natural. Tu acessou um site, ele está atualizado. Então é muito fácil atualizar software com web, né, com browser. Agora com mobile é um pouquinho mais difícil, porque depende do usuário clicar lá e fazer aquela atualização. Então, a atualização de software é um grande problema, né? Telefones velhos, etc. Então, essa linha que o mobile está fazendo, que eu acho que é importante comentar aqui, que é o Server Driven UI, o que eles estão fazendo é o back-end está dizendo para o mobile o que e quando renderizar e o conteúdo de que renderizar. Então, é bem interessante esse approach de Server Driven UI, né? Ele é uma espécie de que o back-end... Eu não sei se tu te lembra, Inácio, um tempo atrás tinha uma tendência muito grande de front de renderização isomórfica. É como se o back-end estivesse fazendo isso. Ou em REST, por exemplo, a gente tinha aquela linha de code on demand, né? E dependendo da minha resposta RESTful, eu ia carregar um path de código ou outro. Então, a gente está indo mais ou menos assim com o Server Driven UI, né? E aí essas regras de carregamento e até conteúdos estão vindo do back-end.
E tem até vários frameworks nascendo nessa linha de várias empresas grandes. E com isso está dando uma dinamicidade muito maior para o mobile e está resolvendo esses problemas, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que vale citar aqui. Legal, cara. Muito, muito interessante mesmo. E tu vê que, de certa forma, isso acaba fortalecendo cada vez mais a questão de trabalhar com serviços, né? Com SOA, de fato, e a importância do back-end, né? Até onde vai a responsabilidade do back-end, né? Então a gente já vê assim, por uma questão física e com restrições da tecnologia mobile, enfim, de ter que estar suportando pessoas que nunca atualizam o aplicativo, né? Porque está lá para disponível para atualizar. Se tu não quiser atualizar, tu não vai atualizar nunca, né? E aí tu vai fazer o que com isso, né? Tu vai fazer com que teu aplicativo... como é que essa pessoa vai continuar utilizando e tendo os benefícios daquilo, né? Então, esse mecanismo aí que tu trouxe é muito bacana. E a gente volta para a questão do SOA, né? Que é desenvolver serviço cada vez mais... a questão do contrato, porque eu acredito que para fazer essa tecnologia tu tem que pensar agora em questões diferentes, tipo de UI, né? Como é que a interface interpreta isso e monta as coisas lá dentro. Então, tem uma série de coisas bem legais aí. O que tu acha dessa parte do SOA? Eu acho que esse é um ponto bem interessante, Inácio, que você está trazendo, porque assim, o Martin Fowler fala, né, que microserviços nada mais é do que um sabor de SOA, né, onde que a gente está dando ênfase em duas coisas: isolamento, em teoria deveria dar, né, esse isolamento, e a questão da granularidade baixa, né, e SOA, o que a gente pode fazer? A gente pode manter o isolamento, que é uma coisa fantástica, e sempre que é possível a gente tem que ter isolamento de estado, né, seja ele com banco ou com shared lib, mas a gente pode ter uma granularidade maior. Então, assim, a própria Amazon, Uber e Yelp, várias empresas do Vale trabalham com SOA ainda. E na própria Amazon existe uma preferência em trabalhar com SOA do que com microserviços, inclusive. Então, a granularidade maior não é pecado, tá? Então, assim, acho que esse é um ponto importante. Outro ponto importante é entender que em SOA tudo é sobre princípios, tá? Se a gente for olhar até o termo SOA, né, quer dizer Service Oriented Architecture, arquitetura orientada a serviços, não é arquitetura orientada a shared libs e não é arquitetura orientada a serviços e shared libs. E eu tô falando isso e parece meio pegadinha do meu lado aqui, mas SOA não prescreve shared libs, né? SOA prescreve serviços. Serviços falam com serviços. Então, acho que aí tem um ponto importante, e o outro ponto é essa questão dos princípios, né? Tem uma série de outros princípios que precisam ser casados, e esses princípios não vêm só de SOA, vêm de sistema distribuído, vêm de DDD, coisas como SOC, né? Separation of Concerns, coesão, baixo acoplamento, orientação ao domínio, que vem lá do DDD, pensamento orientado a design, design first, né? Análises, isso são coisas meio que disciplinas perdidas. Se a gente for analisar historicamente, Inácio, antes de SOA, tinha um movimento chamado Web Services, ou também conhecido como SOAP, né? Já mexi muito. Eu também, meu amigo. E esse movimento, muitas vezes, não tinha tanto algumas preocupações em questão de granularidade, de isolamento. E é engraçado que a gente foi para um movimento de SOA que tinha isso, e a gente foi agora para um movimento de microserviços que isso se perdeu, né? Então, muitas vezes a gente está criando um serviço, nós não estamos pensando se a gente tem isolamento, se a gente tem coesão, se a gente tem baixo acoplamento, se aquele mapeamento para aquele domínio, se aquele contrato está bem desenhado. Muitas vezes a gente está quebrando o contrato, impactando vários times e nem se preocupando com isso. Então, a gente perdeu um pouco essa preocupação, né, com princípio, com arquitetura, e eu vejo que isso tem que ser ressuscitado, né? E em SOA é muito importante a questão de governança. Eu sei que governança muitas vezes é visto como uma palavra extremamente negativa, que é associado à rigidez, a processo, a ticket, a cascata. Mas assim, eu preciso ter governança, porque eu não posso simplesmente criar serviços. Eu preciso pensar, ok, eu deveria criar serviço ou deveria mexer num serviço que já existe? Esse deveria ser um processamento do default. Então eu preciso olhar para o todo, né? Governança se implica em olhar para o todo, em pensar no longo prazo e não pensar só no desenvolvimento, pensar no futuro. Versionamento, né? Quando a gente fala de serverless, Inácio, vai ser muito mais fácil quebrar uma coisa. Se mudar um API, vai quebrar um monte de lambda.
Então, assim, versionamento é uma outra questão importante, contratos, né? Eu entender que o contrato não é só meus objetos de entrada e saída, mas meu protocolo, meu formato de datas, fazer testes orientados a contratos, né? Consumer Driven Tests, ciclo de vida, entender que existe um ciclo de vida de desenvolvimento, que o desenvolvedor vai entrar e vai sair, eu vou ter time órfão, eu tenho erosão em software, eu tenho erosão em times, eu tenho times que somem, eu tenho times que não existem mais, eu tenho software que fica órfão, que ninguém mais conhece aquilo e tem que dar manutenção. Então, eu preciso pensar nessas questões aí. E padrões, a pessoa tem padrões para tudo. E muitas vezes em serviços a gente não está trabalhando com esses padrões, a gente trabalha com uma bala de prata e um modelo cego que é, vou fazer um serviço pequeno e fazer isso em todos os casos, e essa é a resposta, né? Então, assim, se essa é a resposta, a pergunta tem que estar errada, né? Sim. Cara, muito interessante e eu, inclusive, peguei 2 pontos aqui que eu acho que poderia ser até um outro episódio nosso aqui, falar sobre versionamento de API, de serviços, que eu vejo muito poucas pessoas fazendo do jeito certo. E também outra coisa que eu percebi que tu falou é sobre software órfão, né? Também a gente pode pensar, tipo, remover software, né? Quem é que remove software hoje? Todo mundo deixa aquele código lá, vai crescendo, não é mais utilizado e permanece lá, né? Então, acho que seria outra coisa legal de se conversar. E, cara, seguindo na nossa linha, então, me diz uma coisa, cara, por que tu acha que essas coisas acontecem, assim, né? Tipo, eu compartilho muitas ideias semelhantes às tuas aqui, do nosso dia a dia, de como fazer software, e a gente sabe que muitas vezes é uma questão mais gerencial e cultural, enfim, né? Queria que tu contasse um pouco pra gente por que tu acha que essas coisas acontecem dessa forma, por que a gente está entregando software hoje que não é bom, que tem qualidade ruim, enfim. Essa é uma excelente pergunta, Inácio. Eu acho que assim, tem algumas teorias, algumas coisas que eu queria comentar, e aí em cima disso acho que a gente pode ter um aprofundamento ali. Mas assim, existe uma teoria chamada de Broken Windows, que é uma teoria de 1982, do Wilson Kelling, em que ela é muito utilizada para crime, né? Que basicamente é a teoria de que o ambiente, ele molda o teu comportamento. Então, eles falam teoria de janelas quebradas porque é o seguinte: se eu tenho uma casa abandonada que tem 10 janelas e 9 estão quebradas, eu tenho uma tendência muito alta a quebrar aquela última janela, porque já está tudo quebrado mesmo, eu não quebrei a primeira janela, e o negócio já está todo com um problema, então não faz diferença, eu não vou resolver aquele problema mesmo, então não vai piorar muito, então é meio que ok. Agora, se eu pensar num outro cenário onde eu não tenho nenhuma janela quebrada, eu vou ser o primeiro a quebrar uma janela, né? Isso meio que faz com que eu me sinta meio mal em fazer aquilo ali. Então, toda essa teoria, ela basicamente diz que a gente é reflexo do nosso ambiente. Nosso ambiente de trabalho, nossa cultura organizacional, Inácio, ela molda o nosso comportamento. Tá? E ela faz com que a gente tenha um comportamento melhor ou pior. Então, a gente precisa entender que essa teoria de janela quebrada tem tudo a ver com o débito técnico, tem tudo a ver com o que a gente falou antes ali de ter slack, né? De não ter 100% de capacidade reservada e ter tempo para pensar, ter tempo para fazer arquitetura e design. Porque se eu não tenho esse tempo, eu vou fazer o que eu sempre fiz e a tendência dos problemas é sempre se perpetuarem. Tá? Então, acho que isso é um ponto de vista. Um outro ponto de vista é um livro que eu li recente, que é um livro chamado Upstream. Esse livro é muito bom e ele fala de uma coisa chamada Tunneling Effect, que é como se a gente entrasse num túnel e só enxergasse para frente, não enxergasse para trás nem para os lados. E eles falam um caso muito interessante, nasceu de um podcast chamado Reply All, em que eles falam um caso de crime também na polícia de Nova York nos anos 70, né? A polícia é muito famosa em Nova York naquela época por problemas com a máfia, problemas de crime. Tem uma série de documentários no Netflix, vocês podem olhar sobre isso. E basicamente esse livro, nesse episódio do Reply All, ele fala que a polícia começou a se dar conta que, dependendo como eles classificavam os crimes, a avaliação deles melhorava ou piorava. Isso aqui não é um roubo, isso aqui foi uma coisa imprópria. Então eles começaram a classificar diferente, brincar com essas classificações, entendeu?
E aí o que eles se deram conta é que, ao ter classificações mais positivas, eles estavam sendo promovidos, né? Então os policiais começaram a se dar conta que eles não precisavam resolver o problema da criminalidade, eles precisavam resolver o problema da classificação. Então, dependendo como eles tunavam as métricas deles ali, eles acabavam sendo promovidos. E isso começou a ter um efeito em cascata, onde que o chefe de polícia, na verdade, olhava da seguinte forma: eu vou resolver esse problema, eu vou botar minha mão nesse vespeiro, ou eu vou mexer um pouco as métricas aqui, ser promovido, e esse é o problema do próximo cara, não é o meu problema. Né? E aí aquele cara era promovido. E isso começando a acontecer numa cadeia para cima, Inácio, chegou um ponto que o próprio comissário de polícia estava escondendo o crime, e chegou um ponto que o próprio prefeito estava escondendo o crime, porque se ele não escondesse crime, aquilo ia ser ruim para real estate, ia ser ruim para imobiliária, porque aquele bairro ia ter uma nota baixa, e as pessoas não iam querer morar naquele bairro. Então o prefeito estava escondendo o crime também. E, moral da história, o crime virou o chefe. O crime virou o chefe da prefeitura e da polícia. Então esse é um efeito sistêmico de câncer, que ele é inocente e que a gente não se dá conta, mas isso tem um efeito muito grave. E é muito comum, Inácio, a gente ter software, ter débito técnico, e a gente vê, não, eu não vou me estressar mexendo nesse código, vai dar um monte de bug, vai dar um monte de problema, né? Eu quero mexer em coisa nova, eu vou deixar isso aqui, daqui a pouco eu sou promovido, ele um cargo melhor, esse é o problema do próximo cara. Ou eu vou para uma outra empresa melhor, esse é o problema de quem fica. Isso é muito comum, e a gente precisa notar a semelhança nessas histórias, tá? Então, assim, a gente precisa entender que débito técnico, né, é um problema mais sério do que a gente enxerga, porque débito técnico não é uma questão de perfumaria, não é uma questão de ser legal com o desenvolvedor, é uma questão de reduzir complexidade. E a complexidade, ela precisa ser gerenciada e reduzida, porque senão eu mato a produtividade no longo prazo, eu mato a sustentabilidade. Aquele software fica num ponto que eu não tenho mais como manter ele. E é muito comum, Inácio, em software, a cada 5, 10 anos, a gente reescrever todos os sistemas. Isso é muito comum. Só que a gente nunca se pensa assim, mas por que eu tenho que reescrever todos os sistemas a cada 5 anos? Ué, porque a gente fica quebrando todas as janelas sempre, e a única coisa a fazer é recomeçar de novo e quebrar as janelas de novo. É que todo mundo quer crescer, todo mundo quer ser top performer, né? Todo mundo quer ter uma avaliação boa, quer ganhar um aumento no fim do ano. E muitas vezes o que acontece é que é o seguinte, numa empresa existe trade-offs, tá? Quando você está numa startup, muitas vezes o impacto do que tu faz é muito grande. Tudo que tu fizer pode ter um impacto muito grande para aquela tua startup. Agora, quando eu estou numa empresa grande, muitas vezes para virar aquele Titanic, virar aquele barco, é um esforço homérico, que pode ser anos de projetos, e tu melhorou 1% daquela empresa. Então tem um autor que é do livro Loonshots, que é um livro fantástico, que ele fala que existe esse trade-off sobre perks e outcome. Então, perks é benefícios, sei lá, eu ganhar uma promoção, eu ganhar uma série de benefícios trabalhistas, e outcome é eu trazer impacto para a empresa, né? Receita e impacto para os clientes. E numa startup é puro impacto, é puro outcome. Uma interface, uma startup, tu não tem benefício. Muitas vezes tu tá ganhando menos do que numa empresa grande, né? Só que à medida que uma empresa cresce, se todas as empresas tendem a crescer, o impacto começa a baixar. E para ter impacto, começa a se tornar cada vez mais complexo e difícil, porque precisa de muito talento para fazer aquilo ali. E aí é muito mais fácil tu ganhar uma promoção e não se estressar com aquele problema do que resolver aquele problema. E a gestão, é muito comum a gente ver troca de gestão, subir a escada corporativa. Eu tenho um cara lá que ele é engenheiro, aí ele vira engineering manager, aí ele vira director, ele vira VP, e não resolver nenhum dos problemas. E, de novo, eu pergunto se não tem uma similaridade com a história lá do upstream, né, do tunneling. Isso é um efeito psicológico, os psicólogos falam disso. Então, eu acho que isso é uma outra questão que acontece. E uma outra questão aí também, Inácio, eu vejo que é uma questão de visão. Eu vejo que essa questão de trade-off, de novo, não é uma questão de performaria, é uma questão de visão. Quando a gente pensa em Lean, e Lean fala muito desse pensamento de fábrica, né? Muitas vezes a gente pensa, pensamento de fábrica é uma coisa ruim, Diego, ninguém quer trabalhar em fábrica, isso é engessado e tal. Mas uma fábrica é uma coisa sistêmica. Tudo que eu mexer ali, em qualquer lugar no meu pipeline, vai afetar o todo. E a gente precisa ter pensamento sistêmico numa empresa, a gente precisa aprender a enxergar a complexidade. E muitas vezes a gente não enxerga a complexidade. A gente tem um pensamento newtônico e simples, onde a gente não enxerga a complexidade,
E tudo que é complexo a gente quer resolver com uma coisa simples. E ao tentar resolver aquilo com uma coisa simples, né, eu acabo não resolvendo um problema e piorando ele. Então, existe uma grande demanda por educação, pela gestão entender esses problemas, entender complexidade. E tem uma série de movimentos, como o DTA, como o movimento de Business Agility, como o movimento de Management 3.0, uma porrada de movimentos, próprio Lean, que bate nessa tecla de que a gestão precisa entender complexidade, precisa abraçar a complexidade e parar de ter respostas simples para problemas complexos. Enquanto a gente não tiver esse pensamento, a gente tende a minimizar esses problemas e não resolver eles e deixar eles ali. E por esses todos motivos, Inácio, que eu vejo de que culturalmente esses problemas se perpetuam. E toda empresa que a gente vai é comum ver problemas de shared libs, de monolítios distribuídos. Muitas vezes não é só pela falta de conhecimento dos engenheiros, mas pela aquela cultura. Então eu vejo que para mudar essa cultura a gente precisa de educação, a gente precisa conversar sobre essas coisas abertamente. Muito bem, cara. Tem uma frase que era falada, espero que não seja mais, muito tempo atrás, que dizia que o TI era só o meio do teu negócio. Verdade. Né? Eu acredito que muito disso que tu falou vem desse tipo de pensamento. Né? Enquanto tu acredita que o teu negócio é diferente do TI, né? Obviamente estou falando aqui de empresas que oferecem serviços ou produtos de software, né? Quando tu pensa que o teu negócio não é o TI, né? Que teu negócio é outra coisa, o TI só proporciona aquele meio, então tu tá com essa visão afunilada, que nem tu tava trazendo ali, né? Ou seja, beleza, eu tô pensando nesse negócio aqui, o TI que resolve. Foda-se o que tem lá dentro, não importa pra mim, né? O que é complexidade, que código, que não sei o que, cara, resolve aí, faz o negócio que tiver que fazer, só entrega lá na data que eu tenho que vender mais, né? Então assim, por muito tempo esse foi o pensamento, mas atualmente a gente vê que isso já mudou um pouco, né? Esse paradigma, muito no Brasil ainda a gente infelizmente ainda vê isso acontecendo. Mas na medida em que a tecnologia, que as necessidades vão surgindo, cabeças novas vão entrando nessa gestão, né? Hoje tu vê que a quantidade de pessoas fazendo gestão dentro de uma empresa começa a reduzir, porque tu não precisa de tantos gestores assim, tu só precisa de pessoas com conhecimento técnico e com mais talento, né? Verdade. Então tu aumenta o teu capacity de pessoas colocando a mão na massa, trabalhando, enfim, do que fazendo gestão, porque gestão é gestão e gestão é igual em todos os lugares, né? Não muda, não precisa pensar muito para isso. Se tu pegar um sistema de gestão, ele vai ser igual em todos os outros lugares, né? Então é mais uma questão muito trabalhar essa mentalidade mesmo, né? Do C-levels e diretores, enfim, e entender que o software faz parte do seu negócio. Ele não é algo separado. Não separe um time de negócio de um time de TI. Coloque eles para trabalhar junto. Eles fazem a mesma coisa, só que cada um com habilidades e papéis diferentes. Com certeza. Eu acho que tu disse tudo quando você falou em C-Level, Inácio. Eu não sei se tu viu aquele filme Inception. Se tu não viu, tu precisa ver. É um filme excelente, mas eles têm uma brincadeira de entrar no sonho da pessoa. Eu não quero dar spoiler do filme aqui pra quem não viu. É muito bom esse filme, agora. Cara. É bem legal. Já viu, né? Então eles têm aquele negócio de entrar no sonho, dentro do sonho, dentro do sonho. E eu vejo que a gente tem um problema de Inception, porque esse problema não vai ser resolvido bottom-up. Não é só o desenvolvedor que eu tenho que conscientizar. Eu tenho que conscientizar o C-Level. E se o C-Level não tem essa conscientização, se a TI não consegue fazer essa justificativa e essa argumentação com o negócio, muitas vezes não vai ter os mecanismos que a gente precisa, como não alocar 100% do time, ter tempo para retrospectivas, ter tempo para poder pensar sobre essas coisas, não enxergar só como entregar features, né? Não ser uma feature factory, como se diz hoje em dia. Então, sem essa conscientização, é muito complicado resolver esses problemas, né? E eles acabam tendo essa perpetuação. Mas, realmente, eu vejo que a questão é pensar sobre isso, discutir isso daí, disseminar essas ideias,
em todos os níveis, né? Seja no C-Level, seja no nível de execução. E, com sorte, talvez daqui a uns anos a gente está num mercado melhor, quem sabe, né? Com certeza, a gente tem que continuar batalhando e pregando a palavra por aí, tentando fazer alguma coisa diferente, né, cara? Eu sou uma pessoa que não consigo ficar muito tempo num lugar sem mudar as coisas. Eu tenho que mudar as coisas. Se eu não mudar coisas, eu vou me frustrar, tá ligado? Todo sentido. Cara, a primeira pergunta que eu te fiz desse episódio foi sobre bibliotecas compartilhadas. Tu viu só até onde a gente chegou? Atrás, né? Cara, eu achei fantástica a nossa conversa, Diego. Gostei muito, a gente falou sobre vários aspectos aqui muito interessantes, vários trade-offs. Eu adoro trade-offs, né? A gente tem que saber lidar muito bem com eles, baseado no que a gente realmente precisa fazer, né? Chegamos até um nível de conversa sobre, iniciando um pouco sobre cultura organizacional, enfim, que é outro tópico que eu gosto muito de discutir. Fica a dica aí pra gente marcar uma próxima conversa pra gente seguir, né? Com certeza. Então, cara, eu queria agradecer a tua presença aqui nesse nosso episódio. Já chegou no nosso momento de finalizar, já deu bastante tempo de conversa aí. Gostei bastante, espero que tu possa participar de novo. E queria perguntar e te dar a palavra se tu quer dizer alguma coisa aí pra gente finalizar. Não, eu agradeço, Inácio, aí, agradeço quem estiver vendo aí também. A gente termina a nossa primeira temporada da conversa entre eu e o Inácio agora, tá? Você aí que aguentou todos os episódios aí, né? Os nossos 5 episódios de 1 hora. Então, para quem tá chegando no final da primeira temporada aí, eu agradeço. E tamo aí, Inácio. Se a hora quiser conversar sobre alguma coisa, a gente tá à disposição. Eu vou mandar os links aí, se tu quiser compartilhar com a galera. Acho que tem um monte de outras coisas ali que o pessoal pode fazer o follow-up. E só agradecer pelo teu tempo aí. E obrigado. Com certeza, cara. Pode mandar os links, a gente vai compartilhar com certeza. São materiais super legais de ler e ouvir, enfim. Pode mandar pra gente. Queria dizer então para os nossos ouvintes, quem gostou, dá o like no nosso episódio. Quem não se inscreveu ainda, clica ali em se inscrever. Mais assuntos que nem esses nós vamos continuar lançando aqui no Threadcast. Muito obrigado pela presença de todos e tenham uma boa noite. Obrigado, galera. Boa noite.